Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos continuar, a nossa aula da semana passada de redação. E para a gente continuar, gente, eu peço que vocês prestem atenção nessa revisão que eu vou fazer agora da semana passada, para que, enfim, a gente possa começar com a segunda etapa da explicação, ok? Com a segunda parte, no caso. Então, vamos começar. Redação. O que é? Para que serve? Por que precisa aprender a escrever uma? É de comer? Vamos estudar um pouquinho e responder todas as perguntas e dúvidas que vocês possam ter com relação a essa etapa tão importante para a vida de um estudante, ok? Primeiro, o que é redação? Então, gente, a redação, ela trata-se de uma produção, tá? Em que um autor defende o seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso, a redação de vestibular, que a gente vai focar agora, ela encaixa-se no gênero textual dissertativo argumentativo. E o que é esse texto dissertativo argumentativo? Ele é um tipo de texto que discute temas socialmente relevantes. Então, vamos para a primeira parte. Quero que vocês prestem atenção. Quando eu digo sobre ponto de vista e argumentos na mesma oração, eu estou dizendo que você precisa sim expor o seu ponto de vista sobre o tema, porém nada de eu acho que é assim e assado e pronto, nada de achismo, tá? Porque eu posso falar assim, eu acho que esse tema aqui eu concordo, ok, mas por quê? Certo? Então você precisa argumentar. Por que você é a favor ou contra de tal tema? Defenda o seu ponto, certo? Argumente. Use artifícios para argumentar. Use embasamento. Eu não quero que você fale, eu acho que é assim e pronto. Nada de achismo, ok? Vamos para o próximo, então. Para que serve, né? É fundamental para a sua vida escolar, profissional e futuramente acadêmica. Além disso, saber comunicar as suas ideias de forma coesa, isto é, coerente, que possui nexo, é compreensível e fundamental para você conseguir se dar bem em seus trabalhos, além de que melhora sua comunicação e argumentação, certo? Por que é preciso aprender a escrever uma? Boa comunicação, mais uma escrita coesa, uma boa defesa de ideias, argumentação, tudo isso faz com que a sua nota na redação seja 1000 no Enem, tá? Então, todas aquelas características ali você precisa ter para ter uma escrita muito boa. E não importa se você, por exemplo, tá escrito ali, quer seguir carreira acadêmica, ser um excelente vendedor, se tornar um gênio da física, fazer pesquisas de campo, não importa qual caminho você quer seguir no futuro, gente. Saber argumentar e escrever bem é fundamental para qualquer profissional. Até mesmo se você escolher, por exemplo, seguir uma carreira de exatas, que você vai ver mais números do que escrever alguma coisa. Você precisa. Então é super importante que vocês aprendam a escrever, além de que isso abre muitas portas para vocês entrarem numa boa faculdade, ok? Próximo. Agora que você já sabe disso, vamos retomar um pouquinho do objetivo principal. Eu vou ensinar algumas dicas para vocês e logo em seguida a gente vai observar a estrutura de uma redação, certo? Então ali, dicas de como escrever uma boa redação, tá? Anotem, por favor. Tudo que eu estou falando agora eu gostaria que vocês tivessem no caderno, porque é muito importante, tá? Dissertar é debater, questionar, expressar um ponto de vista, certo? Já disse aqui para vocês anteriormente. Então, opinião é a mesma coisa que o ponto de vista. E para você fundamentar, para você embasar essa tua opinião, tu precisa do quê? De um argumento. Esse argumento ele vai sustentar a sua opinião, tá? Não basta ter opinião, gente. Eu posso falar aqui, sobre a saúde no Brasil, eu posso falar, é tal jeito. Mas por quê? Certo? Eu preciso de argumentos. Então, fica a dica mais importante para vocês. Não basta ter opinião, precisa ter também argumentos. O texto, quanto mais organizado, maior a nota, tá?
tá? O corretor, ele gosta muito de organização. Então, assim, o texto de vocês precisa estar impecável para vocês tirarem uma nota alta, tá? Porque corretor, quando pega um texto totalmente desleixado, eles não vão nem se dar o trabalho de ler, tá? Já fiquei sabendo disso, que quando ele vê que a letra é feia e não dá para entender nada do que tá escrito, eles já colocam de lado, eles nem se dão o trabalho de corrigir, ok? Vozes da minha cabeça e minha imaginação não são fontes de informação, gente. Eu não posso falar de uma coisa e não colocar, por exemplo, as referências. Aqui, quando eu falo referência, eu tô falando sobre fonte. Por exemplo, se você vai usar uma notícia para embasar a sua opinião, você não pode colocar ali sem expor a fonte. Ah, como assim, professora, a fonte? Olha, eu vi uma notícia no, sei lá, no Jornal São Paulo, na revista Veja ou no site do G1. Você tem que colocar ali a fonte, tá? Porque assim, como que o corretor vai saber se é verdade aquela notícia ali, se você não colocar da onde você tirou aquilo? Não pode ser da minha imaginação, né? Cuidado com as fake news, coloquem a fonte sempre, ok? Se eu quero citar, por exemplo, uma notícia, coloca da onde você tirou. Se eu quero colocar aqui uma frase, quem que disse isso daí? Certo? Você tem que colocar sempre tudo, ok? Diferenças entre as dissertações. Dissertativa expositiva. Quando você apresenta um ponto de vista ou argumento de outra pessoa, de outro autor, isso daí é um resumo. Geralmente, quando os professores pedem, faça um resumo da página tal a tal. É isso que você vai fazer. Você vai resumir o ponto de vista do argumento ou argumento daquela pessoa que escreveu o texto. Isso é um resumo. Agora, dissertativa argumentativa, você apresenta o seu ponto de vista sobre alguma coisa, né, um tema específico, digamos assim, sustentado por argumentações. Essa é a redação. Então, a dissertativa expositiva, você está expondo a opinião de outro autor. E a dissertativa argumentativa é o seu ponto de vista com as suas argumentações, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da redação. É uma receitinha de bolo, tá, pessoal? Como assim? Primeiro, introdução. São muitas possibilidades, tá? Porém, atenha-se em já deixar claro qual será o assunto abordado e o seu ponto de vista. Por exemplo, teve um ano do Enem que o tema foi o feminicídio no Brasil, né? A violência às mulheres. Se eu quisesse escrever sobre esse tema, por exemplo, eu já colocaria na introdução qual assunto dentro do feminicídio que eu ia abordar. Por exemplo, é a violência psicológica que as mulheres sofrem dentro de um relacionamento abusivo. Esse vai ser o meu foco dentro do tema, ok? Então já deixa claro na introdução sobre o que você vai falar. No desenvolvimento, ele é dividido em 2 ou mais parágrafos, tá? O comum é mesmo 2, que você vai desenvolver. E é aqui que você vai jogar todos os seus argumentos, os porquês da sua opinião no caso. Você vai desenvolver a sua argumentação nesses 2 parágrafos. Atenção, como eu já disse para vocês, só utilize fatos, frases, notícias ou informações reais. Vocês não podem criar coisa da cabeça de vocês, senão é 0, tá? Agora, a conclusão é uma breve síntese, um resuminho do que você escreveu em toda a sua redação, para fechar, né? E atenção, o Enem, tá? Somente no Enem, outros vestibulares eu acho que eles não pedem isso. O Enem, ele pede uma proposta de intervenção, isto é, possíveis soluções que eliminem ou diminuam essa questão problemática. Então, lembra que ali os temas sempre vão envolver problemas sociais, sempre. Algum problema que acontece na sociedade, eles vão colocar ali, você vai ter que argumentar sobre aquilo ali, e no final é legal que vocês apresentem uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema, porém precisa ser uma solução cabível, que possa acontecer, não é uma coisa muito diferente da nossa realidade, tá?
Vocês precisam oferecer uma proposta cabível, que realmente dê para fazer, certo? Nada de pôneis coloridos e que a gente sabe que não vai acontecer, ok? Agora, finalmente, nós vamos para a parte 2, que vocês ainda não viram, né? Então, ali um tutorialzinho de como escrever uma redação, que vem com 5 passos para elaborar uma boa redação e dicas de organização. Então, prestem bastante atenção aí, já vão abrir um caderninho bonitinho, tá? Primeiro, transforme o tema em uma pergunta. Exemplo: por que há certo descontrole em relação à manipulação de dados, que foi o tema do Enem de 2018? Por que existe intolerância religiosa, que foi o tema de 2017 do Enem? Então, para começar, você já transforma essa pergunta na sua cabeça. Porém, lembre-se que você não vai colocar essa pergunta no seu texto. É mental. Você vai colocar na sua mente. Por que existe tal coisa? Deixa na sua cabeça. Você precisa responder isso, tá? E a partir da pergunta que você fizer mentalmente, você vai construir a estrutura da sua redação. Então, a gente já tem um começo fácil aqui, tá? Segundo, responda essa pergunta, tá? Então, você vai fazer a pergunta e você vai responder. Você concorda? Concorde ou discorde? Se sim ou se não, ambos, responda o porquê da sua opinião. Por que você acha isso aqui? Por que você concorda ou por que você discorda? De preferência, defenda com argumentos válidos, que eu disse para vocês. Vou repetir novamente. Argumentos que vocês tenham fontes, que vocês saibam que é real. 3. Dê outros motivos para defender o seu ponto de vista. Como assim? Determinado tema foi escolhido. Você já experienciou algo em relação a esse tema? Mencione. Existe outro motivo por trás de sua opinião? Você pode expor. Porém, não se esqueça de permanecer imparcial. Quando eu falo imparcial, gente, vocês não podem se inserir no tema. Por exemplo, vocês já escutaram quando o professor fala assim, não pode escrever na redação na minha opinião ou eu acho que? A redação, ela nunca vai expor a sua opinião diretamente. Você não pode falar assim, eu acho que. Não, você é imparcial. Você vai escolher o tema e você vai escrever sobre aquele tema como se você não tivesse ali inserido, certo? Então, em vez de falar assim, eu acho que a intolerância religiosa é ruim porque isso, você vai colocar assim: sabe-se que a intolerância religiosa é prejudicial por tantos e tantos motivos. Tá vendo que eu não me coloquei dentro do texto? É como se você escrevesse fora dele, certo? Imparcial. Quarto, cite exemplos que ilustrem seus argumentos. O que você pode utilizar? Professora, eu não sei que tipo de argumento eu posso usar para embasar minha redação. Tem vários. Fatos reais, tá? Que aconteceram, que tem notícia e que você pode colocar ali com a fonte devida, ok? Nunca se esqueçam disso. Histórico, um episódio histórico. Você pode utilizar, lógico, tem que ter algo a ver com esse tema, pelo amor de Deus. Vocês não podem colocar coisas assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Notícias, colocando a fonte de onde você tirou. Obras, literatura. Eu li um livro que tem algo a ver com esse tema aqui. Você pode mencionar? Pode, mas não se esqueça de mencionar a obra. Citações são frases. Uma pessoa falou algo que tem a ver com o meu tema. Posso colocar na redação? Pode, você pode colocar, desde que que seja uma frase realmente dita pela pessoa e que você tem que mencionar o nome dessa pessoa que falou. Senão é considerado plágio e você zera a redação, ok? E estatística. Quando você quer colocar sobre, por exemplo, vamos pegar um tema aqui bem interessante sobre as pessoas anti-vacina, aquelas pessoas que se negam a tomar vacina. Se eu quiser falar sobre elas de uma forma estatística, falar, tantas pessoas no Brasil são a favor de tomar vacina e tantas não são. Então, isso é estatística. Você também tem que ir atrás dessa informação, saber de que fonte você colocar isso daí. 5. Conclua suas ideias retomando a pergunta inicial.
Então, a conclusão, você vai fazer um breve resumo do que você já escreveu, como eu falei já anteriormente, certificando-se se você respondeu aquela pergunta inicial mental que você fez. Será que eu respondi essa pergunta? Certo? Então, conclui essas suas ideias. Você pode usar 2 palavrinhas, por exemplo, conclui-se que, na conclusão, ou portanto, aí você vai fechar o seu pensamento. Agora, e depois, não se esqueça de desenvolver a proposta de intervenção, tá? Você pode concluir, por exemplo, em algumas linhas, poucas, e aí você pode oferecer essa solução para o problema. Fechou? Dúvidas? Agora eu vou ajudar aqui vocês a como organizar a redação, com relação à folha, no caso, tá? Então, ali eu coloquei um exemplo de redação, né? Vocês podem ver que a letra tá boa, dá para entender o que ele escreveu, e vocês podem perceber também que ela tá bem organizadinha. Então é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Ali eu coloquei uma carinha, né, um meme, e tá ali, ó. Na minha opinião, eu acho que, gente, nunca escrevam isso. Vocês precisam ser imparciais. Eu falei para vocês, não se coloquem no texto. Você não existe. Você é um todo. Você é a sociedade falando, ok? Primeira, divida o texto em parágrafos. Isso daqui é essencial. Vocês não podem escrever uma redação sem dividir em parágrafos, ok? Coloquem os 2 dedinhos ali, como vocês foram ensinados, e escrevam. Para cada parágrafo, uma nova ideia, por exemplo, ou opinião a ser formada, ok? Ai, professora, eu nunca sei como iniciar um parágrafo novo. É isso, uma nova ideia, outro lado que você quer debater. Geralmente, a gente divide-se o texto em 4 parágrafos. É possível ultrapassar esse número desde que esteja organizado. Pode ser mais que 4? Pode, mas tem que ser organizado, ok? 2. Escreva até o final da linha. Como assim, professora? O texto fica com uma aparência desorganizada, feia, quando você deixa um espaço em branco ali no final. Por exemplo, eu tô escrevendo e aí eu não escrevo até o final da linha, eu pulo direto e deixo um espação branco ali. É horrível, não façam isso, fica muito feio. Então, escreva até o final da linha. Outra dica, faça a separação silábica corretamente toda vez que precisar pular de linha. Que nem ali quando você precisa pular de linha na metade da palavra, faça essa quebra de acordo com a separação silábica, ok? Ali tá um exemplo ali, ó, que o aluno escreveu até o final da linha, bonitinho, certo? Ficou bem organizado. Terceiro, quase o mais importante, pessoal, letra legível. Como que o corretor vai pontuar a sua redação sem entender o que está escrito? Pelo amor de Deus, o mais redonda, o mais bonita possível. Capriche na caligrafia. Outra coisa, acentue as palavras e pontue as orações. Não vão deixar palavras sem acento, vocês perdem pontos. Sem ponto, sem vírgula, sem ponto e vírgula, nada disso. Pontue as orações também, ok? E evite perder pontos. Escreva na folha de rascunho antes. Não vão escrevendo direto na folha que o Enem te providencia ali. Não, faz um rascunho, porque caso você errar, lembrando que vocês não podem escrever de lápis nem de caneta, nem de borracha, vocês não podem levar, é só caneta. Então, escrevam as suas ideias na folha de rascunho e depois, quando tiver tudo bonitinho, vocês passam para a folha original. Porque se tiver alguma palavra errada, vocês não vão poder apagar com corretivo nem nada assim, vai ficar feio e vocês vão tirar nota baixa, tá? 4. Não rasure a folha. Como assim, professora? Errou? Sinto muito, querido. Não tente apagar o erro até rasgar a folha, por favor. Não risquem o erro ou use corretivo. Não tem nem como você entrar com corretivo. Então, escreva na folha de rascunho antes. Fácil, certo? Última, então. E mais importante, pessoal, isso daqui, ó, é fundamental para vocês escreverem a redação. Leia o que você está escrevendo. Leia enquanto escreve. Vocês vão escrevendo, vão lendo. E após terminar de escrever também. Terminei tudo isso aqui. Lê de novo. Vê se tá coeso, né? Vê se faz sentido. E
Por quê? Evita erros, tá? Ortográficos, de acentuação. Esqueci de colocar um acento numa palavra, esqueci de pontuar uma oração. Leiam para ver se vocês não cometeram esse erro. Ler o texto evita também repetições necessárias. Às vezes vocês têm uma mania de repetir alguma palavra que vocês não têm essa noção de quando vocês estão escrevendo, mas depois que vocês terminam, que vocês vão ler, vocês prestam atenção que determinada palavra, eu repito muito isso daqui, melhor tirar, ok? Repetição deixa o texto muito cansativo, muito chato de ler e mostra muita desorganização, ok? E evita também o que, gente? O famigerado enchimento de linguiça, né? Quando você não sabe o que você escreve, você vai enrolando. Às vezes você fala várias vezes sobre a mesma coisa e, né, isso não leva a nada, ok? Resumindo, a leitura evita que muita porcaria aconteça. Então, enquanto você está escrevendo, leia o seu texto e leia depois que você terminar também, procurando erros, ok? Fácil até aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha solucionado algumas dúvidas. Caso não, vocês já sabem de me procurar, né? Então, agora que vimos quase tudo sobre a redação, tem mais um pouquinho, mas eu já vou pedir para vocês mãos à obra. Eu quero que vocês escolham um tema que envolva algum problema social. Vai ficar livre, só que nem tanto, porque eu quero que vocês escolham um problema social que nós vivenciamos no nosso país, ok? Pode ser qualquer problema social, porque a gente entramos em consenso que tem vários, né? E escreva uma redação sobre este tema, tá? Este problema social que vocês escolherem. Eu quero que vocês sigam todas as regras, dicas e recomendações que eu ensinei vocês aqui. E, para ficar já claro, para eu não encontrar certas coisinhas, o mínimo de linhas que vocês podem escrever são 25. Isso mesmo, 25 linhas é o mínimo que eu aceito e o máximo 30. Ok? Para não ter erro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Me procurem caso tenham alguma dúvida, tá? Eu quero que vocês entreguem essa redação já na próxima aula, ok? Fechou, né? Até breve então, pessoal.